Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui, professor de discursiva do Você Concursado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Foi aprovado em diversos outros concursos, PST, etc. Mas nosso objetivo aqui não é falar da minha história, é falar sobre o edital do TJ Ceará, fazer uma análise desse edital, desse concurso aqui do Tribunal de Justiça do Ceará, né? Um concurso top, sensacional, né? Um órgão muito interessante, com vagas para o interior do estado, vagas para a capital, né? Um salário de quase R$ 6.000, né? E com bastante vagas, a gente vai ver nessa análise que tem bastante vagas para o cargo de técnico judiciário, beleza? E o meu foco nessa análise vai ser, logicamente, a prova de redação, né? Trazer para você algumas estratégias para que você possa se preparar bem para essa prova de redação e conseguir, então, ganhar algumas posições e ficar ali na lista daqueles candidatos que vão ser aprovados e vão poder trabalhar lá no TJ Ceará. Beleza? Antes de começar, eu gosto sempre de trazer para você uma análise geral do que a gente vai abordar e da ordem que a gente vai abordar, só para você não perder tempo. Às vezes você não tem interesse no que eu vou te passar aqui, então você não precisa continuar o vídeo. Agora, se você souber logo do início tudo que eu vou tratar, às vezes você fica até o final ali para poder pegar todas as informações que são úteis, né? Então, eu vou trazer para você um panorama geral de como será essa aula, né? Então, primeiro eu vou trazer algumas informações gerais do concurso, né? E focado ali na quantidade de matérias, divisão de nota, né? Estratégias para conseguir um melhor desempenho, né? Com o mínimo de esforço. Depois eu vou falar um pouco sobre a prova discursiva e vou adentrar na questão das provas da FGV. Tá? Vou trazer alguns enunciados de provas para a gente poder analisar como que a banca cobra a redação, né? Algumas análises de temas que podem vir a cair e, por fim, trazer o espelho de correção para a gente poder analisar ponto a ponto o que vai ser avaliado na sua redação, porque uma coisa que eu já trago aqui para você já de cara, prova de redação que você aprende na escola não serve para concurso, ok? Prova que você fez lá para o Enem não serve para o concurso da FGV. Por quê? Porque os critérios de avaliação são diferentes, então você tem que focar naquilo que a banca vai analisar para conseguir uma boa nota, beleza? E por fim, trazer uma tática de estudo, aí, uma preparação, uma forma de você se preparar bem, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, né, e conseguir um melhor desempenho na prova, porque, na verdade, o que vale é mesmo a nota final ser alta, né, independentemente da nota que você tirou na prova de objetiva ou discursiva. A ideal é que você tire a nota boa nas duas, mas se você não conseguir tirar notas boas nas duas, é bom que sua nota total seja alta, independente que seja maior na redação ou seja maior na prova objetiva, beleza? Então vamos trazer algumas informações gerais aqui sobre o concurso. Primeiro, salário, né? O salário inicial está aí em R$ 5.077, né? Isso é R$ 3.900 de vencimento básico, mais as gratificações, tá ok? Então, esse aqui é o salário inicial, ok? Data da prova, a prova vai ser dia 15 de setembro, então, do edital até a data da prova, são em mais ou menos 2 meses, é um período curto para se preparar, mas que se você otimizar o seu tempo, você consegue chegar num nível alto, num nível para conseguir ser aprovado, beleza? Vagas. O edital ele traz um quadro de vagas, né? E ele separa pelos cargos, né? Então é o cargo de técnico judiciário e aí tem duas áreas, a área judiciária e a área técnico-administrativa, né? A área judiciária, a lotação vai ser no interior do estado, já a de técnico administrativo vai ser na capital do Ceará. Ok? Aí está aqui o vencimento básico de 3.900, né? Aí tem mais a gratificação, e aí por isso que dá esse valor aqui de 5.077 inicial. Gente, é um salário inicial, é muito bom. Ainda mais considerando que é um cargo de técnico, cargo de nível médio, né? Esse salário aqui, inclusive, é maior do que salário de analista de muitos órgãos. Então, o salário de nível superior de muitos órgãos públicos é menor do que esse salário aqui. Sem falar de benefício de horário, outros benefícios relacionados ao cargo, tá? Quantas vagas? A gente tem aqui para ampla concorrência, para o cargo área judiciária, 5 vagas, e para o técnico administrativo, 1 vaga. Aí você fala assim, nossa, muito pouca vaga, né? Não, calma, dá uma olhada nisso aqui, ó.
A banca, além dessas vagas, ela traz aqui uma quantidade de pessoas que vão ficar no cadastro de reserva. No cadastro de reserva é uma lista, né, que o órgão tem, que ele pode chamar ou não o candidato, né, dentro do período de validade do concurso. Então a gente tem aqui 280 vagas para o cadastro de reserva para o cargo de técnico judiciário, área judiciária, e 40. Aí você pergunta assim, mas Bruno, caramba, por que tem essa diferença tão grande entre a quantidade de vagas, né, e a quantidade de cadastro de reserva? Bom, isso é uma tendência dos órgãos do Poder Judiciário. Se a gente for analisar vários outros concursos do Poder Judiciário, em nível estadual e federal, a gente vai perceber que normalmente o edital vem com pouquíssimas vagas, o mínimo possível ali, uma vaga normalmente, né, e cadastro reserva. Por quê? Porque o órgão sabe que se ele colocar lá 100 vagas, ele é obrigado a chamar 100 candidatos, né? Tem uma decisão do STF que já define que o candidato aprovado dentro das vagas tem o direito a ser nomeado, né? Agora, à medida que ele coloca como cadastro de reserva, ele não se vincula a essa obrigatoriedade, mano. Então, ele pode vir a chamar ou não, né? Como ele colocou aqui 280 e 40, bom, a perspectiva dele é de chamar bastante gente ali nesse cargo de área judiciária e bem mais que um para também o cargo de técnico administrativo, né? E então o importante aqui é você estar nessa lista, né? E bom, vai ser uma lista aqui de 280 pessoas ou de 40 pessoas, e o ideal é que você esteja na posição mais alta possível. Por quê? Porque como não tem obrigatoriedade de chamar, quanto melhor sua posição, maiores serão as suas chances de aprovação. Beleza? Então, essa é uma quantidade de vagas, a gente vai analisar um pouquinho melhor aqui, lá na frente como que vai ser distribuído isso, mas, em regra, essas são as informações gerais. Agora, para a gente conseguir essa posição aqui, um ponto crucial será a redação, e eu vou te mostrar isso aqui. Pois bem, a prova para o TJ, ela é dividida em prova objetiva e prova discursiva. Então, a nota final vai ser o quê? Vai ser o somatório dessas duas notas. Só isso. É isso que o edital traz, vai ser o somatório dessas duas notas. A prova objetiva, ela vai ser composta por conhecimento básico e conhecimento específico. 30 pontos de conhecimento básico e 40 pontos de conhecimento específico. Então, no total, a prova objetiva vale 70 pontos. Beleza? Já a prova discursiva vai ser composta por uma redação de 30 linhas, né, em que a banca vai exigir um texto dissertativo argumentativo, tá? Aí você vai falar assim, o que é isso? Pois bem, tem o texto dissertativo descritivo, expositivo e o texto dissertativo argumentativo. E ainda tem o expositivo argumentativo. Então, ele quer um tipo específico de texto, que é o dissertativo argumentativo, que tem toda uma estrutura, tem toda uma peculiaridade que a gente vai abordar num treinamento que a gente montou para esse concurso do TJ Ceará. E essa redação e esse texto dissertativo vale 20 pontos, tá ok? Então vale 20 pontos. Então no total aqui, né, a nota máxima, se o candidato gabaritasse a prova objetiva e a prova discursiva, ele teria uma nota máxima de 90 pontos, né? E aí, na primeira análise, o pessoal já viu o seguinte, opa, vale 90 pontos e 70 pontos é a prova objetiva, então a matéria mais importante é a prova objetiva. Eu nem preciso estudar redação, né? E aí, é aqui que a maioria dos candidatos acaba rodando. Por quê? Porque ele se dedica só para a prova objetiva, consegue uma nota muito boa na prova objetiva, né? Só que vem a discursiva, e aí, ou ele não consegue um mínimo, e é reprovado do concurso, né? Então ele pode gabaritar a prova objetiva. Se não conseguir um mínimo de 50% na prova de redação, ele está eliminado do concurso. Não tem nem classificação nenhuma, tá? Ou consegue uma nota muito baixa. E aí os candidatos que se prepararam para a redação conseguem uma nota mais alta e faz o quê? Ultrapassa ele, mesmo tendo tido um desempenho bem menor na prova objetiva. Então, não se prenda a essa análise aqui. Vamos detalhar essa análise para a gente poder entender de fato qual a importância de cada matéria na nota final. E aí para isso eu fiz uma tabela aqui, tá?
uma tabela comparando aqui o cargo área judiciária, né, o técnico administrativo área judiciária e técnico administrativo área técnico-administrativa. Né? Em conhecimento básico, o edital traz que ambos os cargos que vão cobrar língua portuguesa e organização judiciária do Estado do Ceará e direito das pessoas com deficiência. Veja que são as mesmas matérias que vão ser cobradas também na área técnico-administrativa. E aí o edital ainda vai além, ele traz aqui a quantidade de itens. Isso aqui, nossa, ajuda muito na hora de você montar uma estratégia para a prova, porque tem a quantidade de itens que vai cobrar de cada uma das matérias. Né? Se a gente der uma olhada aqui, essa matéria aqui, Organização Judiciária do Estado do Ceará e Direito das Pessoas Deficientes, na verdade são duas matérias, né? A Organização Judiciária e o Direito das Pessoas com Deficiência. E vai vir cobrando apenas 8 questões dessas duas matérias. Em contrapartida, vão ser 22 questões de português. Já na parte de conhecimento específico, ambos os cargos possuem 4 matérias, né? E cada matéria vale 10 pontos. Então, no total, dá 40, certo? Então, daqui a gente já consegue verificar o seguinte, que o percentual dessas matérias na nota final é o seguinte, ó, 24% da nota final é português, 22% da nota final é redação. Então, só com português e redação, dá uma olhada aqui. Você tem aqui, ó, 46% da nota final do concurso. 46% da nota final do concurso. Só com português e redação, tá? Veja que aqui em redação a gente tem o seguinte, ó. 22% equivale a 2 matérias de conhecimento específico. Então, se você consegue gabaritar a prova de redação, é como se você estivesse gabaritando 2 matérias de conhecimento específico. Aí, dá uma olhada, imagina você gabaritar aqui, por exemplo, direito constitucional e direito administrativo. Gabaritar, acertar todas as questões. É a mesma nota que você vai tirar na redação. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil? É gabaritar direito constitucional e administrativo, que é um mundo de conteúdo. É um mundo de conteúdo, é muita matéria para você poder estudar, conseguir acertar os 10 itens, ou se preparar para uma questão de 30 linhas que já tem uma estrutura pronta que você vai gastar pouco tempo ali para poder se preparar para essa redação. Né? Então, assim, é muito mais lógico você garantir uma maior nota aqui, porque é mais fácil conseguir uma maior nota aqui na redação, do que garantir uma nota, gabaritar uma nota aqui. O esforço para poder gabaritar uma prova de conhecimento específico é muito mais alto do que o esforço para você gabaritar uma redação. E eu faço isso porque eu já acompanho diversos candidatos, diversos alunos, e eu vejo que é muito mais simples o candidato chegar num nível bom para gabaritar uma prova de redação do que chegar no nível para poder gabaritar uma prova dessa de conhecimento específico, né? E outra informação interessante aqui que a gente pode extrair, que também é estratégica, é o seguinte, é que o cargo de técnico área judiciária, a prova vai ser aplicada pela manhã e o técnico administrativo, a prova vai ser à tarde. Isso quer dizer o quê? Que o candidato ele pode fazer as 2 provas. As 2 provas exigem nível médio. Né? Então, ele pode fazer as 2 provas. E aí você vai falar, mas as matérias são diferentes. Pois bem, são 2 matérias diferentes. Ó, né? Português é igual, organização judiciária e direito das pessoas com deficiência é igual, direito constitucional é igual, direito administrativo é igual. Então, a gente tem aqui só direito processual civil, direito penal, noções de administração pública e gestão pública. Então, essas são as 2 matérias que divergem. Ah, mas é metade da prova de conhecimento básico. Que equivale ao quê? A 22%. Então, a gente tem aqui que 78% das matérias são iguais para os mesmos cargos, tá? Para ambos os cargos, né? Então, aqui, se você se prepara para a prova da área judiciária, mesmo que você não estude administração pública e gestão pública, você pode conseguir ainda um bom desempenho nessa prova, né? Porque você vai ter noção de prova, você vai ter noção das questões, você vai conseguir acertar algumas questões de administração pública e gestão pública, mesmo não se aprofundando tanto nessas matérias. Então, meu conselho é, para quem estiver interessado em fazer o cargo área judiciária, que faça também o técnico administrativo à tarde, né? Agora, quem vai fazer o cargo de técnico administrativo, aí cabe analisar se vai ter um bom desempenho
né, se vai conseguir fazer a prova o dia inteiro, né? Tem que estar com um ritmo de estudo bem interessante. Por quê? Porque se você vai fazer a prova de técnico administrativo à tarde e faz uma prova de manhã, quando você chegar à tarde você já está mais cansado, a não ser que você realmente esteja estudando num ritmo bom, e aí o fato de fazer uma prova de manhã não interfere na sua prova à tarde, tá? Mas no meu conselho, no meu caso, se eu fosse fazer esse concurso, eu faria para os dois cargos. Vamos analisar agora a prova discursiva, tá? O que a gente tem que analisar na prova discursiva? Primeiro, a quantidade de redações que vão ser corrigidas, né? Então, a gente tem que o edital traz o seguinte, que vão ser corrigidas 648 redações para o cargo de área judiciária e 216 redações para a área técnico-administrativa, certo? Porém, a gente viu que o cadastro de reserva e vagas vão somar apenas 287 e 41. Isso quer dizer o quê? Que o candidato que conseguir ter a redação corrigida, ele não necessariamente está aprovado no concurso. Tá? Então, ó, o candidato ele consegue uma boa nota na prova objetiva, né? Fica na lista ali, né? Na lista entre ali os 648, né? No cargo de área judiciária, ou entre os 216 no cargo de técnica administrativa. Ele consegue essa classificação porque conseguiu um bom desempenho na prova objetiva. Agora, se ele não conseguir ficar entre os 287 ou entre os 41, ele está eliminado. Logo, o que vai contar aqui? A prova de redação. Por quê? Porque só 38% dos candidatos que tiveram a redação corrigida vão conseguir ficar na lista da banca para ser chamado no cadastro de reserva da banca. Tá ok? Então, aqui a redação ela vai fazer uma diferença enorme, né? Então não adianta você só ir bem na prova objetiva, você precisa ir bem na prova objetiva e bem na prova discursiva, certo? E o que você precisa saber sobre a redação da banca FGV para poder ir bem? Então a gente vai trazer aqui, analisar o enunciado dessa banca, entender como é que é o enunciado, e depois analisar o espelho de correção, que é entender como a banca vai corrigir a sua prova. Se você entende como é o enunciado e como é o espelho de correção, você está preparado duas vezes. Primeiro, porque você já sabe mais ou menos como que vai cair a questão. Então, vai ter uma surpresa ali na hora. E segundo, você tem um espelho de correção, então você sabe o que a banca vai analisar na sua redação. É só você inserir essas informações lá na sua redação. Simples assim. Então, vamos analisar aqui algumas questões. Eu trouxe aqui para você essa questão aqui. É um cargo de assistente técnico, é um cargo de nível médio, tá ok? Do Ministério Público Estadual da Bahia. Foi uma prova aplicada em 2017. A estrutura do enunciado da banca FGV é a seguinte. Ela traz aqui ó, um texto motivador, apresentando um assunto para o candidato, né? Depois, ela vem com o comando da questão. E aí, no comando da questão, ela traz duas informações. Sempre, assim, a gente vê que se repete nas provas da FGV. Não quer dizer que vão se repetir sempre, mas a tendência é que se repitam nas diversas provas, inclusive na prova do TJ Ceará. Né? A gente tem aqui que ele fala assim, ó, uma vez mais no Brasil aparece a discussão sobre uma prioridade, o desenvolvimento econômico ou a proteção ambiental. Pronto, aqui. Ó. É a problemática. Tá? Então, a banca ela traz a problemática em forma de pergunta. Essa é uma característica da banca FGV. Então, ela traz a problemática em forma de pergunta. E depois pede para você elaborar o texto. Aí ela identifica qual tipo de texto que ela quer, dissertativo argumentativo, o mínimo e o máximo de linhas, né? E pede para se posicionar sobre o problema, por isso que chama problemática. Qual é o problema? É essa aqui. Desenvolvimento econômico ou proteção ambiental? Veja que nessa questão aqui ela está querendo que o candidato fale sobre sustentabilidade ambiental, né? Que é desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. Então, essa é uma estrutura, tá? Que você precisa saber. E aí, o que é importante aqui é que você deve se posicionar, né? Então, isso aqui é a tese. O seu texto tem que ter uma tese, que é o quê? Que é o seu ponto de vista, tá? Você tem que deixar claro qual é o seu ponto de vista a respeito daquela problemática, tá ok? E depois também apresentar uma solução, que é a nossa proposta de intervenção. Tá?
Então, tem a tese, que é o ponto de vista, que é crucial ter, que a gente vai colocar lá na introdução, e tem a proposta de intervenção, que também é obrigatório ter, e a gente vai colocar na conclusão do nosso texto. Tá? Então, essa é a característica, né, do enunciado da banca. Vamos dar uma olhada em outro enunciado aqui. Nesse caso aqui, um cargo de técnico judiciário lá do TRT Santa Catarina, também aplicado em 2017. Dá uma olhada, ele traz aqui novamente, ó, um texto motivador. E aí é um texto motivador bem interessante, fala sobre os 7 pecados capitais tradicionais, né, que foram divulgados ali pelo Vaticano. E aí ele traz diversos aspectos interessantes aqui, que podem ser objeto de cobrança, tá, dessa prova. Né? Veja que são todos objetos da contemporaneidade. Significa o seguinte, que estão relacionados à sociedade atual, mas não necessariamente é um fato atual. Né? Um problema ambiental não é um fato atual. Não foi semana passada que teve surgiu um problema no meio ambiente, a gente tem que preservar o meio ambiente. Não, é um problema que vem acompanhando a sociedade. Né? Então, a tendência da banca é trazer um tema relacionado a esse assunto. Né? Então, aqui, ó, ele fala sobre injustiça social, fala sobre drogas, fala sobre células-tronco, riqueza excessiva, que é o capitalismo, pobreza, né? Violações bioéticas, que está relacionado aí a controle de natalidade. Então, são alguns assuntos que permeiam a sociedade, né, e que a banca pede para que o candidato se posicione sobre ela. Aí depois vem aqui o comando da questão. E aí no comando da questão, o que ele faz? Primeiro apresenta a problemática, em forma de pergunta. Então, qual desses novos pecados capitais lhe parece mais danoso ao ser humano? Aí você vai falar, eu acho que esse aqui é o mais danoso para o ser humano, o uso de drogas. Aí você vai ter que o quê? Fundamentar. Por quê? Por que esse é o mais danoso? Aí você vai ter que trazer uma série de problemas que o uso de drogas causa na sociedade como um todo. Né? E você pode ir no aspecto tanto individual ali, né, para o indivíduo que utiliza, você pode analisar sobre um âmbito um pouco mais reduzido, qual é o impacto do uso de drogas ali no ambiente em torno desse indivíduo, e você pode analisar também o uso de drogas como um todo, o impacto geral, econômico, social na sociedade como um todo. Então tem diversas camadas aí que você pode tratar desse assunto. E aí, por fim, ele pede um texto dissertativo argumentativo com 20 a 30 linhas, né? Defendendo sua posição de modo claro e convincente. Novamente aqui, ele pede para o candidato apresentar a tese. E aí não é só isso, no final você tem que falar proposta de intervenção. Então, para que se evite o uso de drogas, são necessárias ações e tal. E aí você vai trazer ações do governo, ações da sociedade, ações do próprio indivíduo a respeito daquele assunto. Tá? Então veja que é bem semelhante à questão anterior que a gente analisou, né? E é exatamente o modelo que está sendo exigido no seu edital. Então é bem provável que a estrutura seja essa. E é interessante que não é só em prova de nível médio, é em prova de nível superior também. Olha essa prova aqui de analista do Ministério Público lá do estado da Bahia. A banca ela traz aqui um texto motivador, que nesse caso vem em forma de tirinha, né? Então aqui tem o texto motivador. E depois vem o comando da questão. Aí no comando da questão, ele fala, mais uma vez discute-se a aposentadoria no Brasil, a previdência social e tal. O governo está tentando aprovar uma proposta que muda alguns pontos da lei atual, mas parece haver uma enorme reação. Nesse caso, o que fazer? Olha aqui, o que fazer? Nossa problemática. Certo? Novamente se repete, tá vendo? É uma estrutura do enunciado. Tem a nossa problemática. Então você tem que responder essa pergunta. Aí pede aqui um texto dissertativo argumentativo de 20 a 30 linhas, exatamente como é no seu edital, né? E que você apresente uma possível solução para o impasse, né? A solução aqui nesse caso ele pede a proposta de intervenção, né? Então, veja, você tem que, então toda a questão aqui você tem uma tese e você tem uma proposta de intervenção. Necessariamente você tem que incluir. A tese vai estar onde? Vai estar na introdução. E depois tem que ser retomada onde? Na conclusão. E a proposta de intervenção tem que estar na conclusão. Veja que, por que tem que estar na conclusão, Bruno? Porque essa é uma característica do texto dissertativo argumentativo.
né? Essa é uma característica desse gênero textual. Então você tem que obedecer às características desse gênero textual, porque a banca pede expressamente que você faça isso na sua redação. Tá ok? Então a gente analisou aqui alguns enunciados de prova. Agora a gente vai analisar o espelho de correção em si, né? O espelho de correção da banca FCC é dividido em duas partes, ó, dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1 ele vai analisar a estrutura textual como um todo, global, e na parte 2 vai analisar a correção gramatical, que são os aspectos relacionados ao uso da gramática, basicamente, né? E também da linguagem que é utilizada ali, porque hoje em dia é muito comum, isso aqui é até um ponto interessante que não é muito difundida essa informação, mas é muito comum as pessoas escreverem do modo que elas falam, né? Então elas pegam, tipo assim, vou falar sobre um assunto específico, né? Vou falar sobre meio ambiente. Então eu imagino que eu estou conversando com uma pessoa, vou falar sobre meio ambiente. O meio ambiente é isso, isso, isso. E aí a pessoa pega e transcreve aquele discurso, simplesmente da forma que ela falaria, ela transcreve no texto. Porém, isso traz uma série de marcas de oralidade. Dá uma olhada aqui. Uma série de marcas de oralidade que são penalizadas aqui, ó. Tá? Isso aqui são as marcas de oralidade são penalizadas, que são artifícios utilizados na linguagem oral, mas que não funcionam para um texto, porque para um texto você não tem outros meios comunicativos, como o visual, né, o sensitivo, então você não tem o contato com a pessoa, então você não consegue inferir algumas informações que não é necessário falar, mas que são necessárias para a compreensão. Então, no texto, o texto ele tem uma estrutura diferente, o texto escrito é uma estrutura diferente do texto oral. Bom, isso aqui é só um contexto para a gente poder começar a tratar do espelho de correção. Então, na primeira parte, vamos analisar aqui a primeira parte. Na primeira parte ele traz abordagem do tema e depois progressão textual. Dentro de abordagem do tema, ele fala capacidade do candidato de selecionar argumentos convincentes dentro do perfil esperado, assim como uma boa seleção desses argumentos. Então tem que trazer argumentos convincentes, claros, relacionados exatamente à tese, ao seu ponto de vista, e para defender esse ponto de vista. Né? Então, por exemplo, se eu falo que o uso de drogas é ruim, eu não posso trazer benefícios do uso de drogas na minha redação como um argumento principal. Não, se você está defendendo um ponto de vista, você tem que trazer argumentos para defender aquele ponto de vista. Né? Isso aqui tudo a gente aprende na hora de montar o que eu chamo de estrutura argumentativa do texto. A estrutura argumentativa é composta por assunto, tema, tese e tópico. Então é A e 3T. Né? Então, dentro dessa estrutura aqui, a gente vai selecionando as informações, vinculando, adequadas sempre ao tema. Então, a gente pega o tema que vai adequando a nossa tese, vai adequando os nossos tópicos. Para quê? Para que você não se perca na hora de desenvolver a redação. E aí, com base nessa estrutura, a gente insere na estrutura formal, que aí é aquela estrutura canônica que a gente já conhece, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aí você já sabe como dividir o texto em parágrafos e você já sabe o que vai constar em cada um dos parágrafos. Logicamente, você vai precisar também ter conteúdo, porque a banca vai avaliar a boa seleção dos argumentos. Você precisa ter algum conteúdo a respeito daquele tema, uma visão diferenciada do senso comum a respeito daquele tema. Depois, progressão textual, aí vai analisar coesão e coerência, né, que são os meios ali para você relacionados justamente à escrita, né, que você tem que ligar os termos, fazer referências de forma correta, né, assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes, que é justamente isso aqui, ó, distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. Para quê? Para dar progressão textual à sua redação. Tá, ok? Então essa é a primeira parte, a que vale mais, ó, 15 pontos. Tá? Então, de 20 pontos totais, ó, a redação ela vale 20 pontos, 15 é só referente à estrutura textual. E depois vem a parte gramatical, que vai analisar justamente os pontos de gramática. Então, ó, vai analisar aqui seleção vocabular e norma culta. Então, você cometeu erro de pontuação e tudo, vai ser penalizado aqui, né? E aqui vai ser analisado questão de linguagem, se você não está utilizando gírias, vocabulário é muito pessoal, então você não vai utilizar nem o eu e nem o nós na redação,
né? Você vai utilizar sempre a terceira pessoa do singular, não, a terceira pessoa do singular, ou a terceira pessoa do plural, enfim. O texto vai ser impessoal, tá ok? Então, são algumas características que são analisadas nessa seleção vocabular, além das marcas de oralidade que a gente já falou. Então, esse aqui é o espelho de correção da banca examinadora, tá? E é com base nesse espelho que ela vai te conceder a nota. Então, você tem que conhecer exatamente o que está sendo pedido aqui para poder apresentar essas informações para o examinador, tá ok? Então, com base nessas informações, né, com as informações gerais que a gente trouxe sobre o concurso, sobre as matérias, prova objetiva, prova de redação, e sobre as peculiaridades da redação, especialmente para esse concurso do TJ Ceará, eu montei aqui uma tática para você poder estudar, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, sem necessariamente, de forma a otimizar o máximo o seu tempo, né, sem perder tempo ali estudando, muito para a redação e não conseguir fechar algumas matérias de conhecimento específico, de conhecimento geral da prova objetiva. Então, a minha estratégia, minha tática de estudo aqui nesse caso é o seguinte, é você estudar para a prova objetiva, estudar para a prova discursiva, que aí é ver a teoria textual, e depois treinar as redações. E aí, o ideal é que você faça aí 5 redações até o dia da prova, porque com 5 redações você vai chegar bem preparado, bem tranquilo, para pegar qualquer tema que a banca vier a cobrar, tá? E aí como é que funciona essa tática? Bom, você vai estudar a prova objetiva e a teoria textual junto. Como? Vamos supor aqui que na teoria textual a gente vai estudar o quê? Vai estudar os conceitos gerais de coesão, coerência, você vai entender o que é o texto dissertativo, argumentativo. Depois a gente vai estudar a questão da estrutura, né, que são as características do texto dissertativo argumentativo. A gente vai estudar a estrutura formal, vai estudar a estrutura argumentativa, para a gente saber como selecionar os argumentos e inseri-los, né? Depois a gente vai trazer aqui alguns temas para praticar, certo? E também alguns aspectos relacionados à gramática, que são os erros mais comuns de prova. Então essa é a teoria textual que você precisa para fazer uma boa prova. E aí, sistemas para praticar, logicamente, você vai fazer aqui. Mas quando que você vai estudar a teoria textual? E a ideia é que você estude junto, tá? O treinamento de discursivo, o IP Treino de discursiva para esse TJ Ceará, ele foi montado para que você estude apenas 3 horas por semana. 3 horas por semana é o seguinte, é você pegar um sábado de manhã, por exemplo, e estudar 3 horas no sábado de manhã. Ou estudar 3 horas numa quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite, 3 horas é direcionado aqui para o estudo da redação. Então, você vai estudar a semana inteira, né? Então, aqui você estuda a semana inteira para a prova objetiva, para as matérias da prova objetiva, né? Com foco em língua portuguesa, porque é que vale mais pontos, tá ok? Então, não menospreze essa matéria. Se você já tem um bom nível de conhecimento teórico de português, então faça questões da banca FGV, tá ok? Questões da banca FGV, isso aqui é muito importante, tá? Porque a banca FGV ela tem um jeito todo particular de cobrar a língua portuguesa. E não é um jeito simples, ela é comum as provas da FGV de português serem bem difíceis. Então, é bom você se aprofundar nessa parte de língua portuguesa, tá? Da prova FGV. Depois, e aí você vai mesclando as outras matérias, né, de conhecimento específico aqui. Beleza? Então, você vai estudar isso aqui a semana toda, a maior parte dessa semana. E aí, depois você tira 3 horas para poder pegar uma teoria textual. Aí você estuda isso aqui, depois você estuda isso aqui, depois na outra semana você estuda isso aqui e depois você já estuda isso aqui. Quando você for estudar gramática aqui, como é uma gramática apenas detalhando os principais erros cometidos pelos candidatos na redação, você vai gastar muito pouco tempo. Então, você já vai começar a treinar, né? Então, você vai gastar aí uma hora até umas 2 horas para poder montar a redação. Então, já reduz o seu tempo de 3 horas para 1 ou 2 horas. Então, você vai fazer uma redação, encaminhar para a minha correção, depois volta, vai estudar a matéria da prova objetiva. Na outra semana, quando você for pegar a redação de novo, você já vai ter a correção que eu fiz, né? Então, com a correção, você vai ver os pontos que você tem para melhorar e faz uma outra redação, isso até o dia da prova. Assim você vai estar focado no seu estudo da prova objetiva, né? No que te dá mais nota, ali, focado no que te dá mais nota e sem deixar para trás o estudo da redação, né? Então, se você quiser
dar continuidade a esse treinamento, é bom que você siga essa tática, tá ok? Siga essa tática, não menospreze a redação, porque isso vai fazer diferença lá na prova final. Se você tiver qualquer dúvida, você pode encaminhar um e-mail para mim, tá? No brunomarques@vocêconcursado, ou mandar um direct lá no Instagram, prof.brunomarques, né? E se tiver qualquer dúvida quanto ao hipertreino, quanto ao curso discursiva, você entra em contato no vocêconcursado.com.br, tá ok? Então, forte abraço, bons estudos e te espero no nosso próximo vídeo. Abraço!